Bom dia a todos, meu nome é Cristina Mendes, sou uma das estudantes do Instituto e uma das organizadoras. É um prazer darmos o início a mais uma atividade do primeiro encontro de artes do IFNMG Salinas, realizado pela Biblioteca Iracy Heringer Lisboa, através do projeto Conexão Bíblia. Para vocês que ainda não conhecem nosso projeto, é só dar uma olhadinha lá no Instagram da biblioteca, que é o @biblio_IHL. Gostaríamos de agradecer também o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campo Salinas, ao Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, da Pró-Reitoria de Extensão e a todos os nossos organizadores que ajudaram com este evento. Gostaríamos também de lembrar que esse evento possui uma intérprete de Libras e hoje contamos com a presença da Luísa. Pedimos por gentileza dos participantes que coloquem o nome e o e-mail no chat para a emissão do certificado e que mantenham o microfone desligado, lembrando-se que esse evento está sendo gravado. Agradecemos também a presença de todos e todas que estão aqui hoje e convidamos agora para a palestra com o tema Escrita e Processos de Escritas, ministrada por Marli Frois, ensaísta, poeta mineira, natural de Montes Claros, participante da geração psicopoético desde a década de 1980, na sua cidade natal, morando hoje em Diamantina, Minas Gerais, há um ano. Tem como formação acadêmica graduação em Letras pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com defesa da tese Autoria, o Humano e a Paixão, em Clarice Lispector. E com mediação de Daiane Silva de Andrade, mestre em Letras, Estudos Literários pela Unimontes, professora do IFNMG desde 2014, quando pôde entrar em contato no campus Araçuaí, com toda a sua riqueza cultural do Vale do Jequitinhonha. Agora lotada no campus Salinas, tem atuação principalmente nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Atualmente é a representante da área de linguagem do IFNMG Campos Salinas e membro do NEABI, e agora eles darão continuidade a esse evento. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui a convite da biblioteca, mediando, né, a fala da Marli. Quero já avisar que não vou falar muito, né, vou deixar para que Marli mesmo coloque para a gente toda a riqueza da escrita e do processo de escrita para ela, né, mas tentarei aqui levar as perguntas de todos, né, tentarei contribuir para que nossa sequência seja a mais fluida possível, a mais prazerosa e de aprendizado também, né. Bom, a apresentação de Marli já foi feita, né? Só queria ressaltar que hoje vocês vão conhecer, principalmente para os alunos, né, para as pessoas que gostam de se embrenhar pela escrita, vocês vão conhecer o processo dessa escritora, na qual nada está dividido, né? Na vida dela não está dividido esses papéis de professora, de mãe, de artista multifacetada que ela é. E hoje é um prazer, Marli, a gente estar aqui com você, e vou pedir licença para, nessa apresentação sua, ler o poema seu. Se você não for utilizá-lo na sua fala, eu posso ler o Imanente Vida aqui? Por favor, eu adoro ver os meus textos na voz de outra pessoa, né? É fantástico, eu acho uma experiência extremamente rica. Fica à vontade, o poema é seu, não é meu mais não. Gente, o poema Imanente Vida, a Marli me enviou, ele está dentro dos poemas Celeiro, que são poemas que ela articulou junto com outros escritores, né, em Brasília, DF, tá? Marli, ela tem 2 livros publicados, que foi o Visceral, de 2005, e o Carnaverbo, de 2011, mas ela também tem o livro Fendas, no Prelo. Eu tive a honra de ler ontem, né, alguns textos desse livro, e vem muita coisa boa por aí. Além disso, gente, os textos de Marli são muito espalhados em várias antologias, em vários ensaios, né, por ser uma artista que já foi muito premiada, digamos assim, inclusive teve o Salão Internacional de Poesia, lá em São Paulo, né, que mostrou os livros, os poemas dela, também poemas dela, o ano passado apareceram num painel em Montes Claros, enfim, eu não vou citar tudo aqui, porque a gente não vai ter tempo hábil para isso, mas ela tem uma vasta obra aí já espalhada, né,
não só em livros, mas também nesses eventos, nesses momentos que congregam vários poetas e vários artistas, tá? Imanente vida, quero banhar-me do insólito de Magritte, na ambiguidade que abre para os múltiplos espelhos e deslizar pela febre do grito de Edvard Munch, para entorpecer a cor ensandecida. O que não quero mesmo é caminhar de cabeça baixa, nesse tempo assombroso que tenta nos destituir das manhãs de pássaros e de orvalhos gestados na secreta alquimia. Não, não quero esse tempo assombroso, eternas noites de covardias. Não quero ser essa coluna partida de que padeceu Frida nas suas humanas feridas. Eu só me calo quando sou toda calo, diante daquilo que me traz êxtase ou gozo febril. Em coração a amostras, vou seguir com ungüentos e benzos, cavando novos dias. Então, com vocês agora, Marli Frois, que vai cavando novos dias, sempre aí na procura de si e também da poesia que emana dela. Ô, Daiane, gratidão imensa, e que coisa linda, que eu cheguei a arrepiar, que, né, essa questão da voz do outro no seu texto é uma outra poesia, né? Então, eu acredito muito, já vou fazer aqui a defesa de que eu não acredito muito nessa supremacia do autor, né? Eu acho que o leitor, ele é desde sempre um coautor, quando da recepção do texto literário, né, ele está ali nessa coautoria quando ele estabelece o diálogo com o texto, né, do outro, né, que é daquele sujeito que está atrás da pena, mas ele vai também construindo significados a partir da sua história pessoal e do seu acervo cultural, né? Então, se foi uma experiência interessante te ouvir, gratidão. Eu já me sinto homenageada aí na sua fala. Queria agradecer muito também esse espaço proporcionado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mais pontualmente, né, o campo de Salina. Achei genial esse encontro de artes, sobretudo porque ele nasce de um espaço que a gente precisa dar um maior protagonismo, colocar em evidência, que é esse espaço da biblioteca, né? A gente sabe que às vezes as bibliotecas elas são muito mortas nos espaços acadêmicos e nos espaços públicos, e ela precisa ganhar uma maior visceralidade. Então, quando eu soube do evento, eu fiquei muito seduzida de participar, de estar atenta. Eu até acho que essa experiência ela pode vir a se tornar mais frequente. Não sei se vocês pensaram em fazer esse encontro anual de agora para frente. Também não sei dizer se é a primeira experiência suas nesse sentido, depois vocês vão me dizer, mas eu achei fantástico. Eu acho que a biblioteca, a figura da bibliotecária é de extrema importância, e a figura da bibliotecária tem assim, o meu imenso respeito pela figura da bibliotecária. Então, eu queria parabenizar a Sabrina de estar nesse lugar aí de protagonismo, reinventando esse espaço, e toda a equipe que pensou e que agenciou esse evento. Gratidão imensa pela gentileza, pelo convite, por esse espaço de discussão. Mas antes de falar da escrita e, sobretudo, destacar a minha experiência particular com a escrita, eu queria propor aqui uma reflexão importante sobre esse lugar, mas assim, é só provocar uma inquietação, né? Eu vi que muita gente da área de letras, então vou provocar algo que tem sido, no momento, o meu interesse, que a gente pode depois pensar, enquanto pesquisador, de investir nesse particular aqui, com relação a esse lugar no momento que nós estamos ocupando, considerando esse contexto, né? Então, eu queria destacar primeiro o papel importante das artes, não só da literatura enquanto arte, manifestação artística, mas de todas as artes, porque ela justamente vai estabelecer, entre as diversas funções, uma bem universal, que eu acho fantástico, esse poder da arte,
que é essa capacidade de extrapolar o limite de uma língua, né? Quando ela propõe uma estética que vai comunicar com diferentes espectadores. Eu tenho pensado muito nisso, né? Diferentes espectadores de diferentes culturas com idiomas específicos. Vamos pensar, por exemplo, né, a Frida Kahlo foi citada aí no meu poema, ainda que as pessoas não dominem, por exemplo, o espanhol, as telas da Frida Kahlo, o trabalho dela tem esse potencial de estabelecer um vínculo afetivo, interpretativo com o espectador, né? Para além do limite de conhecer um idioma ou não, né? Então, a arte, nesse sentido, eu acho que ela tem esse poder de integração muito grande. É claro que, quando você vai pensar na literatura, já tem uma limitação da língua, talvez assim, se você não tem uma tradução dos poemas, por exemplo, dos textos Mallarmé, e aí você não conhece a língua, tem um limite para chegar àquele texto, né? Mas, enfim, você tem uma vasta possibilidade de manifestações artísticas, outras que extrapolam esse limite, e eu acho isso muito fantástico, né? E aí, pensando nesse momento de distanciamento social, o espaço da virtualidade tem sido um importante suporte utilizado por diferentes manifestações artísticas, né? Eu falo assim que eu nunca consumi tanto arte quanto nesse momento agora. Não sei se vocês também já tiveram, vocês que estão aqui me ouvindo, já tiveram também essa experiência, né? Com as inúmeras lives, com diferentes manifestações artísticas. Então, eu acho que esse é um momento muito rico para isso, que caberia a nós, pesquisadores, lançar um olhar mais cuidadoso para esse novo suporte, como ele tem sido ressignificado e, sobretudo, para aproximar esse público espectador, considerando esse distanciamento físico por causa da pandemia, mas já havia um distanciamento físico, às vezes, limitado, esse distanciamento que era limitado pela questão do social e do financeiro, né? Quando a gente vê, por exemplo, que nem todas as pessoas têm acesso aos produtos culturais, e dependendo do lugar onde nós moramos, a gente está longe daquele círculo de arte, do famoso eixo Rio-São Paulo, que é considerado, né, o boom, e a gente não tem acesso, e também há uma dificuldade de intertroca. Aí eu vou destacar que os diferentes lugares, os diferentes rincões, são ricos de manifestações culturais. Então, você tem ali, talvez, uma presença de um nato narrador de histórias, que aí não vem a público, não é tão conhecido, fica restrito a um espaço geográfico ali, porque as mídias não alcançam, né, essas pessoas. Então, não é que as pessoas fora do Rio, dos artistas fora do eixo Rio-São Paulo não produzam arte, produz, extremamente rica, pena que o espaço de incursão, de visibilidade, não é proporcionado. Então, talvez surja aí nesse mundo da virtualidade essa possibilidade de trazer o centro para o interior. Eu acho que o grande centro ele precisa voltar para a periferia, precisa conhecer mais a periferia, porque a periferia ela tem muito o que falar. Então, eu queria destacar esse ponto importante aí. E eu acho que é um momento que bastante frutífero para uma área da literatura, quem é da letras conhece, que é a estética da recepção, né? E aí, como a área da literatura chamada estética da recepção, ela dá conta só do corpus literário, eu penso que vale a pena essa área ela se abrir para pensar todas as manifestações culturais nesse momento particular aí do mundo da virtualidade, porque eu tenho visto coisas assim fantásticas, né? Tentando romper esses limites do espaço físico, né? Então, assim,
mostras de danças, mostras de teatro, enfim, toda uma busca dos artistas para continuar dizendo o que eles precisam dizer, o que é urgente via arte, né? Então, acho que a estética da repetição deve dar conta disso aí, né? Então, embora é uma área que tenha se consolidado mais no campo da investigação da literatura, ela pode ser pensada para tratar de todas manifestações artísticas, a meu ver, né? E só para esclarecer para quem não é da área, a teoria da recepção ou a estética da recepção, ela vai fundamentalmente examinar o papel do leitor na literatura e na leitura, né? Então, já comecei a minha fala um pouco já atravessada por a questão da estética da literatura, quando eu falo que o receptor, o espectador, o leitor, ele é coprodutor, ele é tão importante quanto um elemento que participa do processo criativo, a meu ver, né? Ele não está nesse lugar da passividade. Então, basicamente, a estética da literatura... Oi? Desculpa, eu te atrapalhei aí na fala, é só porque uma pergunta que eu ia fazer uma provocação sobre isso exatamente, porque você falou muito da importância, por exemplo, da nossa biblioteca, como ela tem mudado aquela visão que a gente tem da biblioteca, né? A gente tem falado sobre isso nas últimas atividades. E aí você falou também do poder da arte nas suas mais variadas manifestações, desses novos suportes que vêm aparecendo. E aí eu queria que você falasse também sobre os circuitos alternativos de leitura, porque eu vejo você como professor e como artista, que você sempre participou de grupos teatrais, de grupos performáticos, né? E o próprio psicopoético, onde você também sempre foi muito integrada, tudo isso se mistura, né, na sua carreira. Eu queria, não precisa ser agora, mas eu achei que o momento é propício, porque você já está falando sobre isso, se puder falar um pouquinho dessa experiência, para quem não te conhece muito. Eu vou falar assim, tá? Vou anotar aqui para eu não me esquecer e me perder. Se eu esquecer, você pode retomar também, né? Então, aí o que acontece, né? Voltando a essa questão dessa reflexão sobre a estética da recepção, que é uma área que ela ganha mais notoriedade nas primeiras décadas do século XX, né? Então, eu considero que são, a partir de Jaus, né? Que propõe esse tipo de leitura, que eles chamam, sobre essa nomenclatura e da estética da recepção, destacando o leitor, a leitura, como elementos privilegiados nos estudos literários, né? Então, essa área, ela quer dar não só do estético, mas ela pretende dar conta também do efeito que o texto literário gera nos seus leitores, né? Por isso que ele vai pensar esse aspecto recepcional do texto literário. Então, eu só evoquei a estética da recepção justamente para provocar essa questão da necessidade de nós, enquanto pesquisadores, o Alex está presente em Alexandre, né, de pensar esse momento da virtualidade, esse espaço a partir da estética da recepção, pensar não só a literatura, mas o campo das artes. E eu vejo algumas perguntas importantes que podem nos mobilizar para importantes pesquisas de contribuição, né? Que lugar é esse que estamos ocupando nesse momento? Que efeitos de sentidos esse lugar provoca? Como somos lidos, recebidos pelo espectador, considerando as especificidades desses suportes, dessas novas ferramentas, que têm as suas possibilidades, mas que também têm as suas limitações. Tá? Então, lançadas essas primeiras inquietações, eu passo a propor uma outra reflexão que eu acho fundamental, que é pensar a escrita, que é o nosso objeto de reflexão, mas sem rebaixar a oralitura. Né? Vou chamar aqui oralitura toda manifestação oral, né? A literatura oral, as narrativas orais, os contos, os causos, as cantigas, né? Tanto aquelas de domínio público, aquelas de autoria, que estão presentes em diferentes culturas e povos, né? Então, você vê que a oralidade, esse elemento da escuta,
ele é muito presente em todas as culturas, né? E isso está no cerne da nossa cultura. Às vezes, quando a pessoa vai discutir a escrita literária, sobretudo, esquece que existe uma manifestação literária oral. Eu mesmo fico muito sentida quando eu vou trabalhar literatura e nos textos literários, nos manuais literários, vão dar conta que as primeiras manifestações literárias feitas no Brasil são as manifestações do colonizador, a Carta de Caminha, depois você tem lá a escrita dos brasileiros, aí vem Gregório de Matos, enfim, né, como autor que representa o Brasil, mas e aí? Aqui você dá conta da escrita, do registro gráfico, mas você tem as manifestações culturais, orais, das comunidades indígenas, né, do escravo, né, que traz todo para o Brasil também toda essa cultura da oralidade, né, e que é muito rica e que eu acho que alimenta, retroalimenta, inclusive a escrita, e a gente não pode esquecer da literatura oral, que é também algo que para mim é muito caro, muito importante, e que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado para não trazer um rebaixamento, justamente porque a literatura oral ela está mais presente na boca, no corpo, na voz das pessoas simples, comuns, das pessoas da maioria, né, historicamente, que às vezes não passaram pelo processo de letramento. Então, o que acontece? Eu reconheço que a oralitura tem uma potencialidade enorme de transmitir não só uma estética, mas ela é rica porque ela transmite saberes e é também uma possibilidade de coesão de uma comunidade. Ela estabelece a coesão de uma comunidade, ela estabelece a interação, ela permite a percepção do outro, né? Os pares, né? Quando você pensa no movimento do círculo, né? Circular, que as pessoas, ou em volta de um fogueiro, ou em volta de uma árvore, se reúnem para contar causos, para fazer narrativas, para passar os seus saberes. Ali você não tem somente um trabalho estético, mas um trabalho humanístico, né? De agregação de povos, de saberes, né? E ali as pessoas aproveitam para bater papo, para trazer as suas angústias, para umas se fortificarem nas outras. Então, o movimento dos círculos, eles têm sido resgatados, né? Então, aí eu já entro um pouquinho numa quitação que a Daiane trouxe, né? Esses novos, os círculos de leitura, um pouco, eu falo assim, um diálogo com esse formato, né? De você não ficar numa leitura solitária, você tem a possibilidade de trazer, de compartilhar com o outro o que você leu naquela obra, de fazer com que o outro perceba a sua leitura com a conexão com a sua experiência particular. Isso é muito enriquecedor, né? E aí você tem um processo de vários sujeitos na criação coletiva, né? Então, a ideia dos círculos, para mim, é muito interessante, o desenho do ciclo. Então, você tem, por exemplo, o ciclo das mulheres, você tem o resgate, por exemplo, assim, das artes manuais, as mulheres começam a sentir essa necessidade de reunir para tecer, para fazer uma arte manual, mas aquela arte manual ali é também uma possibilidade para tecer os textos, para as pessoas falarem, né? Então, justamente é uma leitura que a gente tem de que a expressão é uma necessidade do indivíduo, que a gente tem que achar dos seres viventes, né? Que a gente tem que achar esses espaços ou recuperar espaços importantes e esquecidos. Então, o espaço do ciclo, da oralidade, é muito importante. E eu acho muito rico porque você tem ali não só a voz, mas uma aproximação solidária dos corpos, né? Da circularidade que faz perceber o gesto, que faz perceber o olhar,
que é a inscrição do corpo, se pela escrita, né? Eu tenho que ficar verbo, né? Que eu brinco um pouco com essa coisa do corpo também, né? Se a escrita, a inscrição do gráfico, da letra, na oralidade você tem a possibilidade da inscrição do corpo, e isso é fantástico, a gente não pode esquecer disso, né? Marli, Então, e isso a gente tem perdido muito, né? Quando você fala da oralitura, eu me lembro muito que quando eu estudei, a gente usava o mês de agosto para falar sobre folclore brasileiro, né? Então, a gente ia lá estudar a Câmara Cascuda e a gente acabava falando muito dessa oralidade, da riqueza, das parlindas, dos versos, das cantigas de roda. E hoje eu vejo nossas escolas substituindo isso pelas festas de Halloween, por exemplo, né? Que não é uma tradição nossa. Então, a gente vai vendo como que isso vai se perdendo mesmo. E a oralidade ela tem que ser colocada na ordem do dia. Eu até acho que ela foi colocada sobre outros formatos, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Mas eu acho que nós que estamos nesse protagonismo de sala de aula, envolvido com o processo criativo, é que temos também essa missão de trazer o espectador para essas questões importantes, né? E aí, assim, eu penso que se numa experiência de oralitura a gente não tem a caneta, o papel, o espaço digital, né? Vamos pensar aqui na modernidade, nas novas tecnologias, né? Se a gente não tem esse espaço para manifestar a letra, a gente tem algo tão rico quanto o registro gráfico, que é a inscrição do corpo, da voz, da escrita, dos movimentos, né? Isso é fantástico. Então, assim, eu quero destacar esse lugar importante e dizer que a oralitura não está rebaixada porque ela precede a escrita. Mas, se por um lado ela precede a escrita, ela potencializa a escrita, a meu ver, ela alimenta, né? Ela empresta elementos para a escrita. Tanto é que, se você for olhar os escritores que usam muito do recurso da metalinguagem, que é a escrita se debruçar para o próprio gesto de escrever, ou seja, a escrita discutindo a própria escrita, algo que Clarice faz demais, eu até discuto a minha tese, que é a questão da autoria, você vai perceber que o grande investimento, o grande desejo do sujeito escritor é conseguir aproximar, daí esse título Carnaval, né? Conseguir ao máximo aproximar o corpo desse registro gráfico, né? Essa é a leitura que eu faço, nessa tentativa de colocar o corpo nesse lugar aí do registro, né? Bom, e aí eu já, assim, talvez para te deixar um pouco tranquila, Daiane, quando você pontua dessa questão da importância e que talvez as manifestações orais elas não estejam tão em evidência, quando a escola deixa só um momento de agosto, por exemplo, para discutir o folclore, discutir a literatura oral, eu acho empobrecedor. Eu acho que isso tem que permear o tempo inteiro, né? Só que, assim, eu consigo reconhecer que há, contemporaneamente, experiências de oralidade, né? De uso do corpo, da voz, da audição, muito recentemente, né? Nos movimentos das famosas batalhas das periferias, né? Que eu acho genial. Diamantina mesmo tem uma praça lá em que a juventude da periferia, antes da pandemia, todas as sextas-feiras, a moçadinha se reúne e vai lá jogar, né, fazer a sua batalha, a sua disputa de versos. E eu fui um dia para sondar, e foi tão engraçado, até a gente vai falar um pouco da questão, tocar numa questão mais biográfica aqui, particular, e eu fui levando os meus meninos adolescentes, um tem 16, outro tem 14, e eles ficaram morrendo de vergonha porque eu fiquei com uma espécie de outside, né? Uma fora do lugar ali daquele espaço, né? E eles têm todo um código, tem uma tribo, a vestimenta que tem que ir tem que ser uma vestimenta mais descolada. Então, eu estava muito arrumada, eu observei que as pessoas olharam, né? Então, tem toda uma construção que vai desde a vestimenta, que ali tudo você vê que
que é um registro, né? Você tem uma estética sendo construída naquele espaço. Então, eu gostaria muito de destacar essas experiências como ricas, que é o trabalho dos rappers e o trabalho do slam. Eu tenho sido assim fascinada com o slam, né? Também assim, em Montes Claros eu tive a oportunidade de assistir uma disputa, né, do slam na casa. Pode citar nome de lugares, não tem problema não, né? Pode, Na casa da Augusta, que era um espaço de um bar mais alternativo, em que em alguns momentos eles criaram esse espaço lá e eu fiquei fascinada pela produção. Então tem muita coisa rica que às vezes acontece, está lá no gueto, na periferia, que não tem tanta visibilidade. Então tem muita coisa boa por aí. Eu acho que cabe a gente andar, caminhar, se aventurar, não ter medo de ir para a periferia, né? Romper esse medo, romper esse preconceito, buscar que a periferia tem muito a dizer. Eu tenho muito respeito pela periferia, pelos que estão à margem, por isso também a literatura feminina é algo muito caro para mim. Então, gente, desculpa esse ter prolongado aí, mas eu senti essa necessidade de destacar a importância e o cuidado que a gente deve ter com a questão da oralitura quando vai discutir a escrita, para não fazer esse rebaixamento, né? Então, eu passo a dizer uma outra questão importante, que é a necessidade da expressão. Eu reconheço muito que a necessidade da expressão é própria dos viventes. Aí eu vou usar o termo viventes. Eu aprendi muito com o meu orientador do doutorado, o professor e poeta, escritor Evandro Nascimento, que foi aluno do filósofo Jacques Derrida, que aí, por sua vez, eu aprendi com o Evandro, que bebeu na fonte de Derrida, eu aprendi do Derrida, né? Que quando você fala viventes no lugar de humanos, você promove uma leitura, uma consideração mais solidária, porque Derrida tem uma reflexão que ele faz no livro O Animal que Logo Sou, que ele vai problematizar a terminologia humanos. Então, quem definiu o que é humano é o próprio humano, né? O homem que está no centro, ele vai dizer, eu sou humano. E assim, se você for observar que esse conceito de humano, ele deve ser problematizado. Aí eu demorei a entender a leitura de Derrida, mas eu acabei entendendo por quê. Costumeiramente, as pessoas fazem uma oposição entre civilizado e não civilizado. Como civilizado, como estando ali no mesmo campo do humano, né? Não civilizado, né? No campo do não humano, né? A selvageria, talvez no campo do desumano, né? Então faz essa oposição humano-desumano. Então, aí que acontece? Quando a gente vai pensar que os homens construíram as suas civilizações fazendo a barbárie, e aí você passa, nossa, essa definição de humano ela é problemática. Aquele que se reconheceu historicamente como humano, ele provocou catástrofes, ele matou, ele dizimou, né? Promoveu genocídios e continua até hoje promovendo. Então, quando fala viventes, é uma reflexão muito bonita que eu acho que Derrida faz, que ele vai considerar todos os seres no mesmo espaço, sem sobrepor o homem e sem rebaixar o animal, sem rebaixar a planta. Na reflexão dele, ele vai dizer o seguinte, né, que quando o homem define o que é humano e rebaixa os outros viventes, isso ele sente, talvez, vamos dizer, palavra direito aí, né, mas assim, entre aspas, de oprimir o outro diferente. Aí ele oprime o animal, porque considera como inferior, ele violenta, aí passa por outros processos de opressão e de destruição do outro, esse outro que é um elemento importante que deveria estar em solidariedade com todos, né? Como, por exemplo, a natureza, a mãe natureza, né? Ali a terra é um ser vivo, eu tenho essa concepção. E ali, se você provoca danos à terra, e ali você está provocando um atentado
com todos os viventes, né? Um autoatentado, atentado com todos os viventes. E aí, assim, tanto é que, já falando um pouco da minha experiência escrita, é um dos temas que, para mim, é muito caro, essa questão da volta para o natural, para valorizar a natureza, né? E aí, essa reflexão, ela é muito rica do Derrida, e eu gosto muito para dizer justamente uma questão de que a expressão, ela está não só no homem, né? Assim, fazendo homem no sentido genérico, né? A expressividade, ela está no animal, ela está também nas plantas, né? Então, tanto as plantas, o homem, o animal, tem essa capacidade de estabelecer uma relação com o sensitivo. Essa relação, ela pode ser refinada ou não, né? Então, quando, por exemplo, vou imaginar, nesse caso recente do assassinato do menino Josué aqui em Montes Claros, houve uma resposta, vamos dizer assim, violenta a esse rapaz, da pessoa que cometeu esse crime, né? Foi um sensitivo doente, né? Então, assim, de algum modo, você tem o sensitivo saudável e o sensitivo na ordem do doentio, né? Mas, assim, é fato que tudo, plantas, seres, de um modo geral, né, os viventes, eles têm essa necessidade, de algum modo, de expressão e tem essa capacidade de resposta, né? Quem lembra daquelas plantinhas sensitivas que a gente toca, às vezes elas encolhem, ali está da ordem do sensitivo, né? Então, você tem uma resposta entre... Estou usando meio que uma metáfora aqui, gente. Parece discussão de maluco, mas não é não. Aí você tem uma resposta de interioridade e de uma exterioridade ao mesmo tempo. Então, eu consigo perceber que tanto homens, animais, plantas têm essa capacidade de expressão. E aí, isso dito, para a gente encaminhar já para a questão do processo escritural. Então, essa capacidade de expressão, ela se dá de várias formas, até chegar a culminar na expressão literária, que seria o uso da linguagem de uma maneira artística, com preocupação de passar um conteúdo e com preocupação de passar uma estética, né? E essa necessidade de expressão, por exemplo, ela necessariamente ela não vem com a letra, né, com o texto escrito. A gente pode lembrar aí dos inscritos nas cavernas, né, que ali você tem verdadeiras narrativas. Quem já teve uma experiência, eu tive essa experiência de visitar o Vale do Peruaçu, que fica as cavernas entre Januária e Itacarambi. Aí você tem lá as pinturas rupestres, que são verdadeiras narrativas, né? Eu tive essa experiência de ir lá com os alunos meus, e eu comecei a ver os desenhos, e construir narrativas. E o guia turístico estava do meu lado, assim, ele abriu, gente, eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de leitura, né? A gente que lida com literário, a criatividade vai, né? E ali, para mim, tem histórias sendo contadas ali com aquele desenho. Então, é só para deixar mesmo, assim, essa constatação que a expressão ela está junto com a imanente vida, né? Desde sempre, desde sempre. E aí, nesse sentido, eu gostaria também de evocar, nesse momento, a escritora que eu gosto, que eu estudei, que é Clarice, né? Clarice, eu li absolutamente tudo dela, tive essa experiência de quando eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu ia ao Rio de Janeiro com frequência, porque meu orientador morava lá, e eu ia ao encontro dele no Rio de Janeiro e aproveitava para estudar o acervo de Clarice Lispector, né? E aí, desde sempre, o que me chama a atenção dela é justamente ela perseguir a questão da escrita enquanto tema, e como ela concebe a escrita, né? Como ela teve essa experiência extremamente visceral com a própria escrita, e ela tinha assim, bastante consciência desse seu gesto de escrever, né? Então, ela deixa isso no projeto literário dela inteiro, né? Essa consciência, que é uma consciência também fantástica, que aparece em Conceição Evaristo, que eu acho fantástico também, que é alguém que escreve e tem consciência do seu ato de escrever,
tanto é que ela põe um termo assim, que eu acho poético, muito rico, que é a escrevivência, né? Que ela vai defender que ela escreve as vivências. Quando ela fala das personagens, ela vai dizer que esses personagens também é ela, né? Esses personagens sou eu. Algo que Clarice também tinha, né, essa relação visceral com o seu processo criativo, com as suas personagens, né? E uma relação de respeito, que eu acho isso muito rico, e eu acho que justamente essa relação respeitosa é que vai garantir uma literatura de qualidade, né? Uma literatura que ela vai desestabilizar o leitor, né? Eu já estava falando antes aí com a Daiane, né, com a Sabrina e com outras pessoas que já estavam antes da gravação, que a literatura, para mim, assim, ela é interessante quando ela tira você do seu lugar estabilizado, ela te provoca, ela te leva para um outro lugar da não estabilidade que faz com que você altere alguma ordem, se não no caos do mundo, mas na sua concepção de mundo. Se você altera a sua concepção de mundo, você já gera um diferencial no seu estar no mundo, no seu lugar, né? E aí eu destaquei uma frase, voltando a Clarice aqui, eu destaquei uma frase dela que eu gosto, um trecho, que ela vai dizer assim: escrever é como os instantes frescos, água do riacho, que treme sempre por si mesma. Né? Então, a gente observa que esse sujeito que escreve, vou chamar de corpo, percebe esse substrato vibrante da palavra e esse sentido quase que corpóreo é perquirido pela escritora. Né? Então, ela tem a consciência, né, de tudo que ela inventa é vibração. E ela destaca e que o fascínio da palavra é a sua sombra. Então, tudo isso faz que o sujeito escritor e a palavra funcionem como uma extensão um do outro, né? Daí, eu gostar muito da autoria feminina, porque, desculpem os autores, né? Homens, né? Eu acho que a escrita feminina, ela consegue, a autoria feminina, ela consegue aproximar mais esse corpo da palavra, essa extensão da escrita com o corpo, né? Então, Clarice está aí para nos dizer isso, a Conceição Evaristo está aí para nos dizer isso, dentre outras. E a Marli Frois também. Maravilhosas. Oi? E a Marli Frois também está aí para nos dizer isso, nos dizer... Toda a tentativa, eu chego lá. Para as pessoas que não conhecem a obra da Marli, né? Eu vou colocar outro poeminha aqui rapidinho, viu, Marli, que está dentro do que você está falando aí, sobre o fazer poético. Autoria. Na magia das entrelinhas, escondo, apareço, escondo, não respondo, pergunto. Atravesso as bordas, inauguro a terceira margem, desapareço. Escrever tem seu preço, algumas vezes a preço. Marli Frois. Até uma reflexão que eu faço, né? Porque, na verdade, o que acontece, né? Escrever também é arriscado, viu, gente? Porque, assim, você tem que ter a maturidade, que nem todo mundo vai gostar da sua escrita, né? Você não tem que ter essa pretensão vaidosa de ser unanimidade, de ser lida por todo mundo e ser entendida, compreendida por todo mundo, né? Aí, assim, quem sou eu, né, na fila do pão? Aí você olha, por exemplo, Clarice Lispector, né? Eu já ouvi muita gente falar que Clarice Lispector não é acessível, Clarice Lispector é difícil, né? Já vi gente falar que não gosta, às vezes não faz uma leitura meio que limitada da obra de Clarice e acha determinadas construções absurdas, né? Então, assim, o texto é para o outro, né? O outro, se o outro vai entender ou vai receber, ou se vai gostar, é um risco que você corre, né? E eu acho isso muito saudável, isso muito democrático. Acho que ninguém tem que gostar de tudo, né? Já ouvi gente que dizer que não gosta de Guimarães Rosa. Eu amo, mas eu respeito quem não gosta, né? Porque, assim, é bem isso. Tem literatura que diz muito para você, tem outros que
que não diz, por exemplo, tem gente que acha um absurdo. Canto gregoriano me causa um desconforto muito grande, assim, não sei o que é, mas assim, eu não gosto de ouvir. Ele fala assim, como assim, um absurdo? Eu sei que é arte pura, genuína, mas tem algum efeito estranho em mim, porque eu não dou conta de ouvir, né? Eu passo mal, né? Vai entender, não sei explicar, né? Mas acontece isso, né? Tão bom você ter tocado nesse assunto, Marli, porque tanto no evento de ontem, o último evento nosso, a última atividade, aliás, que envolvia alunos, né? Tinha uma aluna, a Maria Luísa, tocando ukulele, outros declamando, e anteontem também, né? Nós tivemos uma pintura de uma tela aqui ao vivo, e aí uma das alunas, eu acho que foi a Vitória, ela falou para a gente não tentar agradar, essa questão de vivenciar a arte, né? E o poder da arte sobremaneira agora nesse contexto de pandemia, mas assim, se você for aprender um instrumento musical pensando se está boa ou não, né? Ou se você escreve e não tem coragem de mostrar para ninguém porque você acha que seu verso não é bom, né? Aí ela falando sobre isso, para a gente tentar se desprender dessa intenção de agradar a todos, porque nunca iremos conseguir isso, né? Justamente, inclusive é interessante você falar nisso, que eu já estou com uma experiência minha particular de recepção, eu já ouvi gente, assim, não falando comigo, mas falando com outra pessoa, eu não compreendo a poesia de Marli Freud, não. Aí tem outros que gostam muito, então eu falei, achei até interessante, falei, que bom que tem alguém, né, que não compreende, que não gosta, enfim. Ele foi simpático, mas na verdade eu sentia que ele não gostava mesmo, né? Mas é justamente isso, mas a gente tem que ter essa tranquilidade, porque a recepção é sempre uma surpresa. Eu já tenho textos meus que eu falei assim, isso não é publicável, não, isso é ruim demais, é péssimo. E aí de outra pessoa ver, falar, nossa, ia achar o máximo. Então, eu já joguei muito texto meu fora, joguei muito. Hoje eu não tenho muita censura, não. É claro que no meio dos escritos tem muita coisa bobinha, sai textos mal escritos, quem nunca fez? Inclusive os grandes escritores, eles têm experiências com isso, né? Quando eu estudei o manuscrito de Clarice Lispector mesmo, aí eu já vou tocar até no processo escritural dela, que é muito interessante, eu visitei o acervo na casa de Rui Barbosa, e aí eu me deparei com alguns processos dela de escrita. Quando a ideia, ela também já falou sobre isso em depoimento, e eu comprovei com material lá do acervo. Quando a ideia vinha ali à cabeça, às vezes viu uma frase, viu uma imagem, aí ela dava um jeito, ela perdeu muita coisa. Aí alguém deu uma orientação para ela para fazer uso da nota. Salvo engano, acho que não sei se foi a Afonso Romano Santana que deu essa dica para ela, e deu a dica também para que ela não jogar nada, né? E aí, porque todo o material depois, não só o literário, mas vou chamar os textos de margem, eles podem oferecer elementos importantes para o pesquisador, como assim o acervo de Clarice ofereceu, porque eu vi textos não literários dela em que ela faz uma espécie de uma notinha, ó, cortar excesso disso, Então, ela elenca, eu não vou lembrar aqui ainda, mas a minha tese tem os elementos que ela elenca, assim, que ela queria perseguir ali enquanto a estética dela, embora ela falasse que depois que ela escrevia um texto, ela não voltava, ela não era leitora dos seus próprios textos, né? Talvez porque isso, ela fala que gerava um desconforto, ela não gostava de ler o que escrevia. Escrevia, soltava o texto e abandonava esse texto, já queria buscar outros projetos. E eu confesso que eu também tenho essa dificuldade, né? Tanto é que, assim, eu tenho participado muito de lives literárias nesse momento, e aí eu quase não trago nada de Carnavé, porque eu li publicado em 2010, eu meio que cansei dele, né? Embora eu sei que eu trago umas discussões importantes, quem fez minha poesia é muito simples, né? Eu já falo do meu processo de escrever, eu tento nomear, eu acho assim, que é uma poesia que ela não cabe na poesia, vamos dizer, tradicional, porque eu não tenho essa perseguição das rimas, de metrificação, de estrofes. É uma poesia mais livre. Eu trabalho muito com imagens, né? E eu voltando na qualidade
de leitoras dos meus próprios textos, aí, assim, eu descobri muito essa questão da imagem, embora eu não tenha, e também do musical, embora eu não tenha formação musical nenhuma, a questão da música, para mim, é muito importante. Talvez é algo que eu tenha até que fazer e que talvez vai responder até para um crescimento da minha escrita, da estética, né? Porque, intuitivamente, eu já brinco com elementos da música sem conhecer a música, né? Sem ser uma estudiosa. Isso, aí eu fui tentar verificar por quê, né? Assim, meu pai tocava violão, eu lembro assim de sanfona, ele arriscando sanfona em casa, sem ter tido formação musical nenhuma. Então a gente vai tendo esses encontros aí da ordem da infância que ela acho que ela fica né, no nosso imaginário e vai respondendo no processo criativo também, né? Então, aí o que acontece? Aí eu fui perceber nesses dias também quais são os temas, aí já vou entrando já na minha experiência particular. Margarida, só um minutinho, desculpa atrapalhando, né? É porque a hora vai passando, então já que você vai falar do seu processo de escrita, eu já vou passar para você duas perguntas aqui, porque aí você já vai respondendo. Tem uma pergunta de Lília lá atrás, que é sobre a questão dos animais, né? Eu não sei que é o texto lá de Derrida sobre isso, sobre a questão dos viventes. Lília pergunta, bom dia a todos. Não, mais embaixo ela pergunta... Vou encontrar aqui onde está a pergunta da Lília sobre isso. Aqui. Essa relação entre humano e selvagem, construída no romantismo, infelizmente, ainda é apregoada aos povos indígenas. Qual dica você daria para desconstruir esse estigma? É uma pergunta. E as outras são mais voltadas ao seu processo de escrita mesmo, porque o Alex comenta isso, a questão de não gostar dos cantos gregorianos. Ele fala para você experimentar Renato Russo, alguns discos de Renato Russo que servem para fazer uma ponte. Ele não sabe nem explicar como que seria essa ponte, mas ele sente isso. E a Maria Gabriela fala, quando você comentou sobre Clarice, ela fala que, numa entrevista, Clarice diz sobre a escrita, porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar. E a Ana Cláudia, que é nossa colega aqui do campus também, ela pergunta como que você lida com seu arquivo como escritora, com seus rascunhos. Ok, beleza. Boa pergunta, gostei. Aí na questão dos animais, do humano selvagem, como que a gente vai desconstruir isso? É um trabalho difícil e desafiante, né? Porque já está assim, meio que arraigado no imaginário, no coletivo. Eu penso assim, que são ações cotidianas, né? Trazer essas reflexões, eu penso que a educação é o grande caminho, né? Então, a gente repensar o modo como se conduz a educação, e, nesse sentido, o nosso papel de professor da área de literatura ele é imenso. A gente, quando tiver essa oportunidade de trabalhar esses textos, esses escritos, trabalhar, fazer uma leitura crítica e não uma leitura ingênua, né? Daí eu penso, aí eu faço uma cutucadinha com algumas pessoas complicadas, né, de evocar que a importância, por exemplo, das reflexões de Paulo Freire nesse sentido, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho muito grande na educação de promover leitores críticos. Eu acho que quando você promove leitores críticos e vai tentando também associar, não basta ter uma leitura só crítica, ter conhecimento e ficar também perpetuando dizeres complicados ou ações que reforçam estereótipos complicados, né? Então, conhecer e fazer esse exercício de mudança cotidiana. Eu penso que é um grande desafio, né? Então, a gente tem que buscar esses caminhos. Eu, particularmente, penso que o meu compromisso, no lugar que eu ocupo, né, enquanto alguém
que está no espaço sala de aula, que já se coloca como artista, como sujeito inquietante, sujeito que defende a solidariedade entre os viventes, né? Que está contra todo o processo que representa a barbárie, o rebaixamento do outro. Eu tenho esse compromisso muito grande nos espaços que eu circulo. Sendo uma mãe que vai discutir essas questões com meus filhos, porque eu tenho 2 filhos aí, né? Um dia eu sigo, né? Eu vou existir de uma outra forma, vamos dizer assim, né? Vou transubstanciar, né? Vou encantar, usando aqui uma expressão rosiana, e meus filhos ficam, depois os filhos deles, etc. Então, a gente tem um compromisso com essas gerações, a gente precisa deixar reflexões e exemplos muito bons. Então, eu penso que essa luta ela é cotidiana, né? E aí, vou pegar os manuais lá, vou questionar os manuais de literatura, os livros de literatura, vão problematizar os textos, quando pegar a carta de caminho lá, com a questão problemática que está aqui, né? O que significa salvar essa gente, né? Vamos problematizar esse verbo salvar aí, né? Quem está sendo salvo de verdade, o que é salvar, enfim. Promover essa leitura crítica mesmo. E na sequência, eu já até sei, assim, não vou lembrar aqui o nome, mas eu tenho ideia que o Alexandre possa estar me remetendo para um disco, né? Assim, as tecnologias vão mudando, demorou. Eu ver a imagem do vinil e eu não lembro se na época foi um vinil ou foi CD que ele produziu, que tem esse encontro com o canto gregoriano, né? Uma produção que ele faz, que eu acho que é isso mesmo, que eu já ouvi. Aí o Renato eu dei conta de ouvir, né? Eu lembro dessa produção dele, né? A entrevista da Clarice Lispector, que foi recuperada aí por alguém, não lembro, desculpa, viu, gente? Não tenho o nome da moça. É a Maria Gabriela. Maria Gabriela. Eu penso que foi a última entrevista da Clarice Lispector, né? E agora é interessante que ela fala, né, recuperando a fala, que a gente escreve não é porque a gente quer mudar alguma coisa, né? A gente quer desabrochar. Aí mas aí, assim, eu até acho que quando você desabrocha, você muda também, né? Eu já tenho essa leitura. Mesmo não querendo mudar, provoca mudança, né? Tanto que provoca mudança, não tem como... se você, né, se predispondo a abrir para o texto de Clarice Lispector, não tem como você sair igual das leituras dela. Igual, por exemplo, assim, eu vou citar aquele conto Mineirinho. O Mineirinho é um conto assim que a primeira vez que eu li me emocionou muito, muito. Que aí ela vai, assim, quem tiver a oportunidade de ler, a gente fala sobre o conto, é claro que a palavra não dá conta, né? Você tem que estar com o texto literário ali para você perceber a riqueza. Por mais que eu tente mostrar essa riqueza, eu não vou conseguir. É a sua leitura particular que vai conseguir. Então, quem não conhece o conto Mineirinho, ela vai contar de um, vamos usar a palavra, né, bandido, aí eu coloco sempre entre aspas, né, assim, em respeito ao vivente, né, que ele foi assassinado com 13 tiros, e ela conta essa história. Esse Mineirinho, ele era contemporâneo de um outro bandido muito famoso da época, da década de 60, Cara de Cavalo, né, que até tem a obra Parangolis de Haroldo Pereira, né, que é o curador do Salão Psicoético, ele faz tem um poema dele lá que ele faz uma referência com essa personagem Cara de Cavalo. Mas aí o que acontece? Nesse conto, a Clarice Lispector ela vai chamar atenção para a questão da barbárie provocada pelo homem, né? Ela fica em estado de estarrecida com essa coisa do homem querer matar o próprio homem, né? Esse homem que, vou usar a palavra feia aí, mas é isso mesmo, né? Que abate o outro mineirinho, o que lhe habilita a decidir que esse outro precisa morrer, né? Precisa desaparecer. Né? Então, ela vai questionar esse grotesco
envolto no humano, né? E aí ela vai dizer assim, que o primeiro tiro, mais ou menos assim, o primeiro tiro faz isso comigo, o segundo tiro faz aquilo, ela vai mostrando gradativamente as sensações desconfortantes que ela vai tendo com com esse olhar, com essa sensibilidade, com a dor do outro. Aí ela vai perceber que esse mineirinho, ele tem uma família, ele tem uma mãe que vai chorar por ele, eu não lembro se é a mãe ou se é uma mulher que ela refere, mas isso me faz com que nós também pensemos que, inclusive as pessoas que estão em processos complicados, vamos dizer assim, subalternos, na periferia, que estão envolvidas no mundo do crime, elas têm o sensitivo, têm relações, vamos dizer assim, de amorosidade em torno delas. Tem uma mãe que chora, tem uma namorada, tem um filho, etc. Sempre, né? E aí, eu acho que é um conto que faz nos problematizar uma frase que foi muito disseminada e difundida nesse momento político de que bandido bom é bandido morto, né? Que isso me causa assim, vou usar desconforto, mas não sei nem ser, é mais do que isso, né? Isso me provoca assim de uma maneira me deixar muito triste, né? Que eu acho que o caminho deveria ser outro, né? Então esse conto esse conto mexeu comigo, tem pessoas que sentem, né? Não é todo mundo que vai ter o mesmo efeito, não tem como você, no mínimo, não sentir um desconforto ali com aquela situação, né? E ela vai dizer, né? Eu acho lindo, né? A forma, embora trate de um tema grotesco, ela vai dizer de uma maneira tão linda, né? O 13º tiro sou eu. Então ela já consegue essa coisa linda de ser ela, mas também ser o outro. E isso traz uma leitura muito rica para mim, porque eu falo assim, talvez isso que seria o caminho para a humanidade, a gente ter essa coisa de ser, né? E também de ser junto com esse outro. Talvez assim nós teríamos um mundo melhor, talvez não, teríamos um mundo melhor, acho que falta isso. Aí eu falo isso de uma maneira emocionada, porque eu penso o compromisso da literatura, o compromisso da arte é com a vida, né? É para trazer. A literatura ela traz possibilidades de outras vidas. Até quando ela apresenta o grotesco do ser humano, ela está propondo leitura. Aí ela está de certa forma, tentando trazer uma reflexão, de algum modo, seja estético, seja do cunho de conteúdo, que provoque o leitor. E aí, gente, eu vou pedir licença para ler. Minha experiência com a prosa, ela é bem recente, porque aí falando do meu processo criativo, eu sou muito da linguagem mais sintética da poesia, mas eu andei escrevendo uns contos e algumas pessoas falaram, não, você é boa de conto também, você devia se arriscar mais. E aí, como essa coisa da violência é algo também que me provoca, sobretudo das violências, diferentes formas de violência que a mulher sofre. E aí eu estou com um projeto, começando a escrever um livro só com narrativas femininas, né? Uma coisa muito que a Conceição faz sobre Missas Lágrimas, nos olhos, olhos da água, e faz também no Ponciar Vicêncio, né? Que trazer esse universo feminino. A mulher ela precisa ser ouvida. Então, aí quando você pensa, por exemplo, a violência que a mulher sofre, quando ela sai no jornal, virou uma banalidade, uma normalidade. E a gente tem que mostrar a gravidade. Eu penso que a função da arte, da escrita, da literatura, é para trazer a pessoa, o leitor, o espectador, o ouvinte, seja o formato que vai ser de recepção, para pensar essa gravidade. Aí eu vou pedir licença para ler uma das narrativas, que eu estou chamando de 3 narrativas em flagelo. Aí eu vou ler só uma, porque é enorme, acho que dá tempo, né, Daiane? Tranquila, é uma narrativa curta, eu acho que dá sim. Que aí, assim, eu estou experimentando as narrativas curtas no momento, né?
chama Outros Filhos. Luzia foi enviada à cidade para trabalhar em casas de família. Saiu uma boca a menos na família de 13 filhos. Seu pai era duro e colocava os filhos em diáspora familiar. O mais velho saiu aos 13 para São Paulo, porque não aguentava apanhar e só retornou quando o pai faleceu. Os menores que ficaram na casa da roça tiveram que trabalhar duro no engenho de cana-de-açúcar, mexendo eternamente o líquido viscoso da cana até que virasse rapadura ou doces para serem vendidos na feira da cidade. A dor do cansaço deles está lá até hoje, lhes assombrando ao correr dos dias. Isso tudo eu vi. Retomemos a vida de Luzia, se é que poderia nomear isso de vida. Estava ali sempre na casa dos patrões, nas horas ordeiras de serviço. Ao final do dia, recolhia no seu quarto de fundos, com o mínimo necessário, porque não merecia luxo, o famigerado quarto da empregada. Não por acaso, próximo da cozinha e ao lado do quarto de despejos. Via a mãe muito de vez em quando nas breves visitas na casa da patroa. A visita era sempre na cozinha, porque há um espaço onde os pobres não devem chegar. Nessas casas havia rapazes que namoravam as moças de família, prometidas para somar as riquezas. Ninguém sabia os sonhos da empregada, sequer adivinhavam-lhe a vida. Era mais um objeto da casa, porém com alguma utilidade. Sequer tinha rosto, porque lhe bastava ser empregada. Uma noite, Luzia tem a porta do quarto arrombada. Um desses rapazes da casa a toma com uma fúria de suor, gemido e satisfação da serventia da cama. Ela veio a saber, muito tempo depois, o nome disso. E assim sucederam muitas portas arrombadas, uma por uma, da casa. Desculpa. E assim sucederam muitas portas arrombadas, um por um da casa, e um deles explicava com quase doçura que a namorada o deixava louco. Ele não poderia ir ao fim com ela. Era moça de família e devia casar virgem. Será que achava que dava algum prêmio a Luzia? De certo. Ela era empregada e estava ali para servir. Entre portas abertas da madrugada, de sonos e descansos interrompidos, gravidezes e abortos, Luzia não soube a maternidade. Alguns filhos de portas arrombadas sobreviveram, mas nunca foram criados por ela, tampouco pelos pais que arrombavam as portas. A porta. Né? Alguns parentes acolheram esses rebentos. Certa vez encontrei Luzia, na velhice antecipada e nos seus delírios, muitas bonecas e bonecos eram seus filhos. Apresentou-me esses filhos, eu os encarei com a seriedade que mereciam. Deram a eles o zelo no lugar dos filhos forçados e usurpados. Naquele dia, alcancei a sua dor, que me atravessa até hoje nesses escritos. Faz um mês, soube que ela morreu de infarto, mas sei que essa necrose veio há muito tempo. Então, assim, é um ponto doído, né? A Daiana até comentou, ela leu, né, de maneira antecipada, né, assim, tá no prelo, vai sair, se vocês estão tendo acesso aí meio que em primeira mão. Às vezes a literatura ela tem que mostrar essa dureza da vida mesmo para sacudir, né? E dizer que nós temos que melhorar. Então, nesse sentido, quando a literatura diz, para mim ela já está mudando, né? Então, talvez assim, a gente problematiza essa fala de Clarice, que não é ir contra essa fala, mas talvez pegar tentar entender o que é esse desabrochar, né? Então, eu sempre vou acreditar que a arte, que a literatura, ela tem sim uma função, e sempre teve, né? Ela sempre esteve aí
para nos dizer qual a sua função, né? Tanto é que as pessoas continuam produzindo literatura, continuam escrevendo, continuam lendo. Mais ou menos, né, que é outra questão para se pensar, mas elas continuam em torno da literatura. Nós estamos hoje, numa quarta-feira, em torno do literário, né? Isso é porque ela nos provoca, é porque ela tem esse poder de mudança, né? Ô Marli, a gente está quase caminhando já, né, para o final, Sim, então eu sim. queria perguntar para você em relação a isso mesmo. Quando eu li, eu fiquei com aquele nó na garganta, como, né, tantos textos literários trazem para a gente, né, quando eu conheci a história da Luísa aí. E sei que você, além de escrever sobre tudo que vai aí dentro, né, para dar ordem ao caos interno, eu gosto de brincar, sei que você escreve também com todas essas influências do seu cotidiano, né? Você nasceu em Montes Claros, trabalhou muito tempo em Januária, agora está em Diamantina, então todas essas mazelas da violência e cotidiana, como você já nos disse, tudo isso te toca como vivente, não é isso? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa literatura como uma escrita terapêutica, sabe? Porque a Sabrina colocou aqui, agradecendo você por compartilhar o texto, e ela falando que gosta de narrativas da realidade, das vivências, e que ela gosta também de escrever. Nós, professores do Campos Salinas, a gente tem sempre incentivado os alunos a escrever, assim, dessa maneira catártica mesmo, escrever para se organizar, escrever para conseguir enfrentar o mundo, né? E eu vejo isso, eu vejo muito isso no que você escreve. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa escrita terapêutica, tá? E só lançando uma pergunta que ficou aqui para trás, foi a pergunta do Pedro, tá? Pedro pergunta o seguinte: quais autores ou autoras utilizam ou defendem o conceito de oraleitura? Ele gostou muito, ele não é do campo das letras, ele é professor de artes cênicas e relações étnico-raciais e queria saber um pouquinho mais sobre esse conceito, tá bom? Gente, olha, eu vou ficar devendo, sabe? Que assim, se eu, eu posso até passar aqui tem alguns nomes que não vêm aqui agora, mas eu posso passar para ele depois, né? Tem uns trabalhos bem interessantes, e é algo que eu vou começar a estudar agora em Diamantina, justamente por estar num espaço assim que a gente tem as comunidades quilombolas, e eu tenho muito me interessado por essas narrativas, e tem poucos estudos na área, mas assim, eu quero me aprofundar, mas já tem alguns nomes que eu levantei, que depois eu posso passar para ele, né? Eu vou deixar aqui o meu endereço eletrônico, que a gente vai trocando figurinha, né? De repente a gente consegue fazer umas parcerias aí de pesquisas, de provocações, né? Legal. Mas aí o seguinte, Daiane, você conseguiu fazer uma leitura muito interessante, que nem, às vezes muita gente, muito escritor, tem dificuldade de assumir que o sujeito atrás da pena, ele significa no seu texto, né? E aí tem alunos que lêem esse texto, tem até assim, uns poeminhas ousados aqui no Carnaverbo, né? Erótico, etc. Porque eu me arrisco, embora eu ainda assim, eu ainda acho que eu estou no caminho para trazer esse desenho de como seria o erótico no meu texto. Ou seja, eu tenho que experimentar mais o tema do erótico. Mas eu acho ele interessante, é um dos temas que me é caro, porque a questão da sexualidade feminina, ela é problemática, né? Então, nessa narrativa, algumas narrativas minhas, eu trago essa reflexão, né? Que toda essa ordem da sociedade patriarcal, ela trouxe problemas até no assumir sexual da mulher, né? Da sexualidade, vamos dizer assim, saudável, da mulher se entender como corpo, que deve sentir prazer, né? E que deve também dizer o prazer, porque só o homem que pode dizer que ele sente tesão, que ele sente prazer, né? E aí eu conheci umas escritoras em Brasília, que elas têm um movimento lá só de escritoras que se reúnem, tem o horário da noite, tem feito as lives, assim, vamos dizer, elas brincam, né, os proibidões, né, com literatura extremamente rica, erótica, que aí, assim,
traz reflexões, não é o erótico pelo erótico, é mais do que isso, né? Porque ela está problematizando o tempo inteiro o lugar da mulher, né? Então, assim, a escrita terapêutica ela é fundamental. A gente escreve, Clarice fala isso, né? Eu não sei nada, eu escrevo para entender. E é isso mesmo, a gente está buscando, né, tentar entender o interno na relação com o externo, e ela tem, inegavelmente, essa função, tanto catártico quanto terapêutico, de trazer um alento, né, de tentar entender os sentimentos. Eu escrevo, né, para entender, para me conhecer mesmo, né? E às vezes o exercício da escrita me revela, né? Então, assim, eu me redescubro a cada momento que eu estou nesse gesto escritural. E às vezes eu fico surpresa comigo, às vezes eu fico chocada, né? Então, assim, um processo também para você trazer as dores, né? As coisas que te incomodam. Por exemplo, por que que o lugar da mulher, para mim, é caro? As dores da mulher, os processos abusivos. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei por processos abusivos, né? Enquanto mulher, e tomei entendimento disso, sair desses processos, e na minha escrita isso está presente, né? Então, Carnaverba é altamente biográfico, eu coloco as minhas dores, por exemplo, eu coloco a minha dor, minha alegria de ser mãe, eu coloco a minha dor de ter que ser mãe solitariamente, né? Eu coloco a minha dor de estar incomodada, né? Tem um poema Corrido ou Outras Intempéries, foi um poema que tem uma história que eu escrevi, eu tinha acabado de dar à luz ao Lucas Gabriel, meu segundo filho, estava num processo de separação e estava num estado de sofrimento mesmo, uma relação que não era bacana para mim. E aí era um processo que me entristecia, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava alegre de ser mãe, de ter o meu segundo filho, eu tinha as minhas dificuldades. Uma delas, eu até falo assim, né? Que eu adio a hidroginástica, a carteira de motorista, o artigo científico, a poesia, até os óculos, e por isso eu vou contando, né, construindo mais miopias. Depois eu coloco o homem afetado, joga-me em suas dores, como se o meu fardo já fosse pouco, lanço-lhe o meu olhar terno e louco, mal sabe ele que construiu um pouco dessas minhas olheiras. Então, assim, o feminino está presente, é um texto enorme, né? Eu nunca recitei porque precisava ter tempo, né? Mas é um texto que abre, eu tenho um carinho muito especial justamente porque eu estou nele o tempo inteiro e muitas mulheres estão também, né? Então essa possibilidade de outras mulheres se reconhecerem nele é fantástico, né? E aí eu lembro quando antes de publicar, eu expus no Salão Nacional de Poesias Psicopoético, e geralmente o pessoal não gosta de ler poema grande. Então as mulheres liam, eu lembro que uma falava assim, esse poema é enorme, gente, mas vem cá, vale a pena ler, né? Aí eu soube que a Arnaldo Antunes leu e gostou, eu não estava lá no movimento para participar dessa alegria, né? Mas, assim, inegavelmente, para mim, ela é terapêutica, né? Eu estou querendo expurgar as dores, eu estou querendo trazer para o fio gráfico, para o fio textual, para a materialidade do papel, para a materialidade do Facebook, as minhas dores, o que me incomoda, o que me provoca. E é até tão interessante que eu tenho uns amigos leitores, né, fiéis. E aí o seguinte, eles já deram conta de perceber os rastros biográficos. É claro que nem todos têm esses rastros, mas a grande maioria... Não, na verdade, a gente pode dizer de algum modo, mesmo que eu esteja falando de Luzia, a dor da mulher, a minha dor está ali o tempo inteiro. A gente está significando todos os textos, né? E aí os amigos que leem, às vezes, eles me dão retorno, né? E aí conseguem compreender uma leitura mais ampla do texto que serve para todo mundo e que leitura particular, individual, a Marli, enquanto sujeito
vivente, que tem um registro né, de nascimento, no dia 24 de março de 71, o que ela está passando, o que ela está vivenciando ali, né? Então, ela tem essa função terapêutica, eu acho que precisa mesmo, acho que é isso que, que deixa a gente, pelo menos para mim, funciona como alento, como uma possibilidade de acreditar sempre na potência da vida, tanto é assim que eu acho engraçado que, às vezes, o aluno fala assim, ô, professor, você está sempre rindo, você não, parece que não tem problema, vocês não têm ideia dos enfrentamentos, né, das histórias de lutas, do que a gente tem cotidianamente lidar, né? E aí, eu não preciso, talvez, eu não preciso de jeito nenhum descontar as dores em ninguém, mas eu tenho mesmo como um lema, né? Eu transformo as dores em produção. Então, a literatura é para isso, né? Transformar as dores em produção. Em falando da minha dor, das minhas inquietações, eu estou também trazendo o outro, né? Que se reconhece nesses textos, e eu acho isso muito fantástico, né? Então, sai desse mecanismo, talvez, que inicialmente parece ser narcísico, que eu falo de mim, mas eu falo de outros, eu falo da vida pulsante, eu falo de tudo, né? Então, um exercício terapêutico, sim, eu acho que, assim, a moça foi a Sabrina que falou, né? Eu acho que trouxe o tema aí, e é isso mesmo. E o efeito, ele é terapêutico também pelo leitor, né? Eu, assim, quantos textos para mim que eu li, que eles foram significativos, eles me balançaram. Por exemplo, tem um texto de Clarice Lispector, outro, de novo, né, gente? Desculpa, mas é porque o Clarice fez, não tem jeito. O outro texto da Clarice, A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, é outro texto lindíssimo. Quando eu li esse texto, eu estava pesquisando o acervo de Clarice, lá na casa de Rui Barbosa, e eu li esse texto de uma personagem feminina num processo complicado, e eu olhei para dentro de mim e percebi os meus processos complicados, né? Que eu precisava sair deles, que eu não precisava ficar aceitando processos abusivos, né? E aí eu lembro que anonimamente, eu sentei numa praça do Rio de Janeiro, chorei feito condenada, e a partir dali eu fui construindo a minha separação, né? Que assim foi a melhor coisa que eu fiz. E o Carnaverbo foi essa necessidade de dizer algumas coisas que eu silenciei, né, durante algum momento da minha vida, e ele comparece. Então, são temas assim que são caros, né? A questão do feminino, do materno, a questão da natureza, da relação do homem com a natureza, essa necessidade de voltar para o material mais puro, mais natural, é o que me provoca também, né? Então, a alteridade está sempre me provocando. Os espaços físicos são temas também de minha poesia. Os artistas populares, né? Você tocou na questão minha de ter passado por vários lugares, né? Nessa questão minha de estar no Instituto, morando em Montes Claros e, ao mesmo tempo, morando em Januária. Ali eu tenho um encontro com os poetas ali daquela região. Aquilo ali vai ser material também das minhas poesias, né? Eu tenho uma possibilidade do encontro com a geografia específica de Januária, é material da minha poesia, com a geografia de Montes Claros, material, agora com a geografia do Vale de Jequitinhonha, Diamantina, inegavelmente ela está aparecendo muito na minha poética, nas suas questões históricas, nas suas questões do cotidiano, na sua questão da paisagem. Então, a paisagem é um elemento importante, o tempo, o espaço, a paisagem, a questão da mulher, a questão da alteridade, a questão da negritude extremamente presente, não por acaso que eu participo do NEABI, né? Tem minha passagem também pela cultura afro, com minha entrada na experiência com a capoeira, né? Que é uma arte que eu gosto. Eu estou um tempo sem praticar, mas estou voltando aí. A cultura popular, o samba, né? A cultura do negro, de um modo geral, aquela que nasce no morro, na favela, sempre me seduziu, né? São temas que me são caros também. Basicamente, autoras com relação
esses temas, eles vão ser elementos que vão compor os meus processos criativos. Então, como que esses processos criativos eles se dão para mim? É a minha percepção sensível do mundo, é aquilo que, de alguma forma, encontra uma adesão com o meu corpo, seja... tem que despertar os meus sentidos, né, para ir para o fio do papel. E também, assim, aí não é aquela coisa assim, hoje eu estou inspirado, hoje não estou, porque é aquela coisa mesmo da transpiração, né? Você observar, lançar um olhar sensível para algum fenômeno, fato ou percepção sua, e a partir daquilo ali, registrar no papel. E é claro que a gente sempre vai travar uma luta com os limites da escrita, dela não dar conta de chegar no que é o experienciável. Mas também esses dias eu descobri que às vezes a escrita ela pode até extrapolar o experienciável, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui da Luzia, se ela aparecer no notícia de jornal, não vai seduzir, mas a forma como eu conto, ele passa a ganhar a adesão do outro, porque a forma como eu vou trabalhar a linguagem, eu vou mexer no sensível do receptor, né? Então, eu acho que o grande caminho da arte é conseguir mexer no sensível do receptor e buscar, bulinar, né? Tocar esse sensível do outro de modo diferente, pode tocar um, pode tocar outros, por isso que tem gente que gosta de uma literatura X, outra Y, uma literatura diz muito para um, já não diz muito para outro, né? Então, é isso. Com relação à pergunta dos arquivos e rascunhos, o que acontece? Eu preciso ter uma relação até orgânica com o lápis, com a caneta. Antes de levar para o computador, sempre tem um rascunho apressado, que às vezes vem uma imagem, vem uma ideia, e aí eu anoto. Quando não tem papel, eu criei no WhatsApp lá um grupo do qual só eu participo. Um arquivo lá, né? Que chama-se Lembretes, aí vem uma coisa, eu anoto lá e depois eu desenvolvo. Mas há momentos que eu perco mesmo, que às vezes está assim, naquele atropelo da ordem do dia, que nem lá no WhatsApp dá, e quando eu lembro, eu construo, quando eu não lembro, ele se perdeu. Eu acho que esse cuidado eu preciso ter mais, né? Eu acho que essa ordem do dia, essa necessidade da luta pelo pão de cada dia, né? Às vezes impede da gente... muitos processos criativos eles se perdem nesse processo todo aí, só que eu não tenho tido esse cuidado, agora falando disso aí, eu não tinha tido esse cuidado de guardar esses rascunhos, né? Talvez... E é interessante, agora eu estou vendo assim, que guarde, porque tem aquela coisa que você escreve, depois muda, né? Então, eu reconheço que eu não estou dando tratamento devido, justamente eu conhecendo esse papel também do sujeito pesquisador, se é que algum dia alguém vai interessar em debruçar por uma pesquisa pelo meu trabalho, mas pode ser que isso aconteça algum dia, né? Talvez fosse interessante eu colaborar com um possível futuro pesquisador, se ele vier a existir, né? Aí é tão bom o pesquisador, para mim foi muito rico eu chegar a deparar com o acervo de Clarice, encontrar os bilhetinhos dela, uma frase núcleo da obra da Hora da Estrela, né? Aí ela não utilizava cheques, né? Às vezes uma ideia vinha, ela não tinha um papel, o que ela tinha à mão era o cheque, ela não utilizava a folha de cheque todinha para escrever aquele texto aí para não se perder, né? Então, acho que talvez isso é interessante. Agora, tem um outro processo de escrita curiosa que acontece comigo, que às vezes eu sonho escrevendo textos completos. O texto aparece no sonho e eu estou no sonho escrevendo, e aí já teve um momento que eu consegui recuperar pelo menos a ideia do texto e depois materializar vamos dizer, essa experiência onírica que eu tive com palavras, né? Eu sonho com palavras disso, não sei se isso é normal, não, mas eu sonho escrevendo, eu sonho com palavras, com texto, e às vezes quando eu lembro, quando fica alguma coisa registrada, eu ponho a escrever. Então eu tenho até assim textos que foram recitados
que foram resultados de sonhos, aí que ele tem uma atmosférica bem, vamos dizer, mais psicodélica, mais onírica, aí algumas pessoas leem e falam assim, você fumou um baseado aqui ao escrever isso, né? Justamente porque a dimensão do sonho, ela não tem essa obrigação de você ter esse compromisso palpável com o real. Então, você tem essa liberdade aí de passear pelo possível e impossível, né? Pelo capturável e incapturável também. Né? Será que eu Perfeito. entendi tudo? A Sabrina já deu grito aqui que o tempo nosso acabou. Daria mesmo, a gente ficaria aqui com o maior prazer, mas como a gente tem outras atividades, né, Sabrina? Sim. Desculpa, gente, assim, que eu acabo falando demais, mas assim, eu queria dizer que eu fiquei muito à vontade nessa fala, eu acho que literatura, ela tem que deixar a gente à vontade, Sim. mesmo, né? Sim. E aí, espontâneas, né? Vocês conseguiram me deixar à vontade, eu não parece não, mas eu sou tímida, viu, gente? Mas aqui eu não fiquei em nenhum momento constrangida, em nenhum momento tímida, em nenhum momento nervosa. Bom. Deixa eu só falar aqui rapidinho, primeiro agradecer vocês duas, né, pela presença. A Daiane ainda vai participar de outra atividade, de Marli fica aí o convite, né, para outras atividades da biblioteca. Sim. E antes de finalizar essa atividade, eu queria deixar aqui o convite para a próxima atividade, que vai falar sobre processos de escrita, né, que é uma mesa redonda com estudantes, que a mediação é da professora Ana, que vai falar justamente dessa questão da escrita, né, e os alunos vão estar aí dando seus depoimentos, falando sobre esses processos. Não saiam, também é uma atividade certificada, né, e que será assim que essa terminar, nós iremos começar a outra. Ok, agora vamos... Eu vou ficar para assistir, viu? Isso. Marli, então, vou encerrar, só queria dizer que sobre essa questão aí dos rascunhos, né, a pessoa que fez a pergunta, Ana Cláudia, ela estudou justamente a obra de Ana Cristina César, né? Então, ela tem uma por essas questões do rascunho. Então, ela deve estar lá da casa dela falando assim, mais ou menos assim, ó, cuide aí dos seus rascunhos, não deixa se perder nada, tá? Gente, para encerrar, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, Marli. Também a gente fica nervosa aqui ao mediar, Marli, e assim, você me deixou muito à vontade também, aprendi muito hoje, tá? Gostaria de agradecer toda a equipe, agradecer Sabrina por estar revolucionando o papel da bibliotecária, né, Sabrina? Eu acho que nossos alunos e todo mundo que está participando de todos os eventos que têm sido feitos, tanto nessa pandemia como antes, né, vão levar uma lembrança muito boa de todas essas vivências, né. Gostaria de agradecer também a Luísa, nunca vi uma intérprete que caiu tão bem com a área de literatura, que conseguiu ali, enquanto Marli lia a narrativa dela, a Luísa estava interpretando divinamente, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Marli, gratidão, viu? Luísa, coautora, gratidão imensa, minha querida. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dos intérpretes de Libras. Eu até confesso que eu me sinto uma vergonha assim, enorme de ainda não dominar, mas está como projeto meu imediato, porque eu penso assim, eu não posso ser uma professora capenga e não me comunicar com meus alunos, né? Com todos os alunos, considerando as especificidades de cada um. Eu queria agradecer imensamente, Daiane, por esse processo de mediação, por todas as pessoas que participaram, e eu quero pedir desculpas aí, porque eu tenho dificuldade de ficar ao mesmo tempo olhando muita coisa, pode ser que eu perdi, que a gente não tenha respondido alguém aí, mas eu deixei disponibilizado meu WhatsApp, meu telefone aí no chat, sinto-se à vontade para estabelecer contato, figurinhas, etc., que não tem frescura comigo, não. Marli, só teve uma pergunta que a gente já tinha finalizado o tempo, que foi do Carlos, aí eu vou mandar no seu WhatsApp, ok? Quais foram os comentários dele direitinho? Ótimo, perfeito. E aí, queria imensamente, mais uma vez, agradecer o protagonismo aí da Sabrina, né, que ela traz revoluciona esse espaço da biblioteca. Eu acho que vale a pena continuar com esse trabalho, e fica aí uma provocação para todos campi do Instituto, né? Nós somos 11 hoje, não é isso? Para pensar, ressignificar a biblioteca do seu espaço, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma biblioteca viva mesmo, chamar isso de biblioteca viva,
né? Eu tive uma experiência de uma biblioteca, sim, quando eu trabalhei na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, e aí tinha a figura lá da contadora de história, e tinha um dia lá de leituras de textos com alunos de contação de histórias, né? Que é um outro elemento que eu até tinha colocado para falar, mas não falei, que é outro elemento importante da literatura oral, que hoje continua ainda tendo seu espaço nas escolas, né? Então, eu acho que até mereceria a instituição nossa pensar na figura da contadora ou do contador de histórias como vamos dizer assim, um servidor permanente da biblioteca, né? Eu acho que é algo assim bacana para se pensar. Então, Sabrina, belíssimo o seu projeto, todas as pessoas que ficaram, têm participado desse projeto, desse encontro de artes aí, o meu respeito, a minha reverência, né? Parabéns a todos, viu? Gratidão imensa por esse momento aí, gostoso, literário. E eu já me coloco à disposição para outros momentos que for necessário aí, tá? Tranquilo. Nós que agradecemos, Marli. É uma satisfação para a gente poder contar com a sua presença, né? De eu poder também te conhecer. Eu falo que esse encontro, ele é um encontro real, né? Porque é um encontro de conhecimento, é um encontro de informação, de cultura, de arte, e muita coisa boa. Sobre a questão das bibliotecas, aproveitar o gancho, né? É sempre importante lembrar que existem diversos perfis bibliotecários assim, né? Como existem diversos perfis de professores, né? E etc. E que é importante que a instituição veja as bibliotecas como centros, e não apenas como um depósito de livros e etc. Né? E aí eu falo para a instituição num todo, que a gente precisa capacitar profissionais, capacitar as pessoas, profissionalizá-las, né, em serviços. Às vezes o bibliotecário não tem o perfil, né, de agente cultural e etc., mas tem alguém na instituição que deseja fazer parte desse processo e que pode ser alocado na biblioteca, num projeto e etc. Isso tudo é possível, né? Mas é preciso que a instituição tenha esse olhar, porque a gente trabalha muito, né? Aqui na instituição Salinas, a gente faz muitas parcerias, né? Às vezes as pessoas ficam, Sabrina, que legal, mas não é um trabalho que se faz só. E às vezes precisa da valorização deste trabalho, né? Então é muito importante que o bibliotecário se sinta valorizado pela instituição e que as pessoas que trabalham com este bibliotecário também, né? E tenha essas pessoas trabalhando com ele, é muito importante. Então eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos e todas, né, presentes aqui com a gente. Eu acho que esse encontro está sendo incrível pela troca, pelo tanto que a gente tem aprendido. Muito obrigada, viu, Marli? Eu que agradeço. Eu só queria pegar um gancho rapidinho para agradecer Carlos César, que é um bibliotecário fantástico lá de Januário, tem um trabalho muito bom, é uma pessoa que eu tenho assim, verdadeira admiração, que ele também tem essa sensibilidade com relação ao espaço da biblioteca, e ele está me dizendo lá que que eu já estou, né, ele tem um projeto lá em que eu acabei perdendo aqui, né, que eu já estou no registro da biblioteca lá, Saul Martins, né, tem um material meu, ele pede para eu encaminhar outros, vou encaminhar sim, viu? Falou que eu estou incluída no projeto Memória de Autores Regionais da Biblioteca Saul Martins, aqui no Campos de Januário. Gratidão imensa, Carlos César, pela consideração, né, pela gentileza. Ele faz o convite também, Marli, para você ir lá falar de suas obras. Tranquilo, vou sim, maravilha. Então, gratidão, gente. Vou deixar vocês agora o espaço, né, para outros, senão eu falo demais. Ô, gente, gratidão muito imensa. obrigada. Muito obrigada mesmo, Marli.